E assim, para mim foi sempre uma superação. E eu não desisto nunca. É sempre me desafio. Eu também, eu acho. O esporte me ensinou a ser forte. E olha que eu tenho um grande defeito de me achar incapaz. Mas o esporte, a corrida em si, né? ela transformou toda a minha vida. Eu aprendi a olhar para mim, a me aceitar como eu sou, né? E ajudar automaticamente outras pessoas. Porque isso é o lado bom, né? E eu acho que que você adquire na corrida, igual você falou, força, tudo, ele vai para a vida também, Sim, né? sim. Tudo que você parece que vem pela frente, as dificuldades, parece que você encara melhor. Porque tantos obstáculos que a gente passa na corrida, né? Tanta coisa que te torna uma pessoa mais forte em tudo, né? Em todos os sentidos. Fala, atleta! Mais um episódio de mais um podcast. Estamos aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Janisson. Quem fez a abertura é a Gabriele e hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da Antônia Barroso e da Suedna. Esse episódio é um oferecimento da Fit Protein Los Andes, para você que busca melhorar sua performance, melhorar a sua saúde. Acesse o link que está na descrição, acompanhe o perfil da Fit Protein Los Andes, porque lá você vai ver histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram sair de uma situação não muito legal para uma boa saúde e para um corpo que consegue entregar performance. Vamos lá, vamos começar se apresentando. Vou pedir para a Suedna começar a falar um pouquinho sobre ela e posteriormente a Antônia também. Então, eu sou Suedna Gouveia, sou atleta amadora, né? Há 14 anos que eu estou nesse mundo de corrida, tenho 54 anos, sou mãe, esposa, avó, e a gente concilia essa rotina da vida aí com o esporte, né? Que é a corrida de rua, que é meu esporte principal hoje. E a Suedna é ultra, né? Qual foi a maior quilometragem que você já fez? A maior em um dia só, 100 km. Certo. Antônia. Bom, meu nome é Antônia Barroso, tenho 49 anos. Também como a Suedna, mãe, avó de 3 netos. E a corrida é o esporte que veio para me manter aqui nesse planeta, né? Porque se não fosse pela corrida eu não estaria aqui. Iniciei nesse mundo que não quero deixar nunca aos 35 anos, devido a uma forte crise de depressão. Foi onde eu encontrei a vontade de lutar pela vida, porque antes nenhum psiquiatra conseguiu, só a corrida. Muito bom. Muito bom. A gente percebe que tem várias histórias parecidas, né, na corrida de rua. Muitas pessoas que estavam passando por um momento difícil da vida e que encontraram na corrida de rua ali uma forma e um meio de poder socializar com mais pessoas, de ter essa troca de energia sempre positiva, né? E posteriormente conseguiram sair de um quadro depressivo e conseguir levar uma vida boa e saudável. Como que foi que o esporte chegou na vida de vocês? Não sei se a Suedna praticou outro esporte antes. Como que foi essa? Eu falo que o esporte ele sempre esteve presente na minha vida desde criança. Eu morava no setor Campinas e no setor dos funcionários tinha lá um centro esportivo, de iniciação esportiva. Então, eu comecei ali, já fazia aquelas corridinhas de obstáculos, né? Eu era muito magrinha, pequenininha. Então, eu comecei ali. E com 15 anos, eu já fui para academia, eu já fazia musculação, era muito magrinha, queria ganhar uma massa muscular. E sempre fiz musculação na minha vida. E quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu tinha 18 anos, aí naquela época não tinha instrutor para isso. Então você tinha que parar quando você estava grávida, esperar esse processo para depois voltar. Mas eu sempre mantive ativa, né? Eu sempre fui do esporte, né? E a corrida de rua, ela entrou quando eu já treinava numa academia. Lá tinha um grupo de corridas na Atlantis, a Marena. Essa academia hoje ela nem tem mais. A Marena tinha um grupo de corridas e ela sempre me chamava para correr.
E eu sempre corria dela. E o meu meio de transporte era a bicicleta. Eu ia para o trabalho, voltava, fazia tudo de bicicleta. E lá eu praticava spinner, Muay Thai, musculação, que era meu esporte principal, era musculação. E de tanto ela insistir, um dia eu deixei ela fazer uma inscrição para eu correr. E ela fez de 10 quilômetros. Eu não sabia nem o que era 10 quilômetros. E tá eu nessa corrida com ela. E foi assim que começou. E desse dia eu nunca mais parei. Muito bom. Mais. Foi Sempre assim, tem. Eu falo que por trás da corrida de rua, todo mundo tem uma história. Sim, exatamente. Ou ela é boa, ou ela é ruim. Eu, graças a Deus, eu entrei assim. Eu falo que eu não entrei pela dor. Foi muito feliz a minha primeira prova. Eu lembro exatamente hoje como foi. Ela me acompanhou até um certo momento. E eu, com muito medo de me perder, eu não sabia nada, nem pôr um chip. Ela, não, é só você acompanhar esses cones, que vai dar tudo certo. E ela tava assim, eu falava assim, a gente não pode correr mais rápido, não, o pessoal tá tudo indo, eu vou ficar pra trás. Ela, você quer correr mais rápido? Eu falei, quero. Ela, pode ir. E eu fui. Eu lembro que eu cheguei, na minha categoria, eu fiquei em 4º lugar, e eu fiz em 58 minutos. Os 10 quilômetros. Ela ficou muito feliz. Ela falou assim, nossa, o tempo foi muito bom, você nunca correu. Aí eu empolguei com isso, achei que eu tava arrasando, né? E tava realmente. Achei que eu tava arrasando e nunca mais parei. E como sempre tinha corridas em Goiânia, não como hoje, mas tinha assim uma prova, 2 por mês, eu comecei a ir, nunca mais parei. Muito bom. Muito bom. Antônia, como que foi essa iniciação na corrida de rua? Teve algum esporte antes da corrida de rua? Ou foi... Tudo eu iniciei aos 35. Só cuidava da casa e dos filhos. E aí, devido à crise, o remédio não tinha controle emocional. Vivia nas crises de choro, né? Entre outras coisas piores. E aí, a minha psicóloga me indicou a começar a caminhar. Só que eu não quis. Isso eu levei 5 anos para iniciar. Aí comecei a fazer a musculação no Ferreira Pacheco. E lá tinha uma professora chamada Gabriela. E ela tinha um grupo de corrida do SES, né? E ela sempre me chamou e eu não quis. E aí, quando foi o dia 18 de fevereiro, eu saindo da academia, vi eles lá no campo, né? Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Aí eu fui. Aí fiz meus primeiros metros lá, à margem do lago, né? Do Ferreira, e gostei. E aí, no mesmo mês, teve a corrida dos carteiros, que foi dia 28 de fevereiro. Iniciei nos 5. Achei que não ia conseguir, né? Que foi muito rápido. E eu fiz os 5 quilômetros com 27 minutos, em menos de um mês. E fui primeiro da minha faixa etária. Aí eu empolguei. Né? E aí, logo teve a corrida... Foi de 10. Eu já fui para os 10. Foi da Guarda Municipal, na Praça Cívica. E lá eu já peguei faixa etária de novo, segundo da faixa etária, com uma mulher que, para mim, ela me inspirava muito, como o Genilson falou, o físico, né? Ela chama Sheila. Hoje ela não corre mais, ela é enfermeira. Ela é esposa de um triatleta, também já separaram. E eu olhava para ela e para a Janivan, e elas me inspiravam, porque a Janivan, ela corria muito, e ainda continua correndo, né? E... eu vi aquele corpo, falei assim, nossa, eu quero ficar daquele jeito. E aí comecei, né? Fui para os 10, peguei segunda na faixa etária. E no mesmo ano eu iniciei meus primeiros 21, que foi a Maratona em Movimento. Fui segunda colocada no geral, quase morri na Leste-Oeste, né? E daí em diante fui me inscrevendo nas provas e sempre me dando muito bem. Todas que eu participei, eu peguei pódio. Sempre todas. foi elite. Sempre foi elite. As duas, então, começaram muito bem. A Antônia falou uma coisa que eu acho muito interessante, que ela tinha uma pessoa ali na qual ela se inspirava. Vocês têm noção de que hoje vocês são essas pessoas? Eu tenho, porque eu recebo várias mensagens, não só daqui de Goiânia, mas pessoas de fora. Exemplo do Rio. O Rio, ano passado, quando eu fui fazer a maratona, eu encontrei uma mulher na fila. Que legal. De tirar foto, né? E ela pediu meu contato e falou assim, você vai correr os 42? Eu falei, sim. Ela, você tem ideia de quanto tempo você faz? Eu falei, eu nunca sei. Eu só sei depois que eu inicio, né? Durante o percurso que eu tô fazendo lá, o corpo vai me falando. Numa prova de 5 km, eu não sei se eu vou fazer tantos minutos, porque eu já caminhei em várias provas, né? E de repente eu vou nos 42 e não ando nada e corro
plena, feliz, né? É verdade. E aí eu consigo me superar. Mas se me perguntar quanto tempo você vai fazer, eu não sei essa hora, né? E aí, então, essa moça, ela chama Osita, ela é de Fortaleza, e ela sempre me fala, amiga, adoro quando você posta seus treinos. Às vezes eu tô sem ânimo para correr, eu vou lá e olho os posts, vou e corro. Faço meus 5 quilômetros, lógico que não no seu pace, mas você me inspira muito. E que você continue postando tudo que você faz, que você está ajudando outras pessoas. Não é exibir. Exatamente. Aí por isso eu posto, sabe? A maioria das pessoas acha que você está exibindo, mas não. Você está ajudando outras Tá pessoas. motivando outras pessoas. Eu falo né? que é uma responsabilidade grande, né? A gente recebe muitos depoimentos assim, né? Então, tem, assim, o dia que eu não tô bem também, que o meu treino não foi legal, eu faço questão de falar isso também, porque não é sempre glórias, né? Não é todo dia que você sai que seu treino sai Que redondinho, flui, né? que ele sai redondinho. Então, esses tempos eu fiz um vídeo falando de como que eu tinha que fazer 35 no dia, meu treino. Eu tava treinando pra ultra. E tava um mês muito intenso, de volume muito alto, sabe? Então, tem dia que não dá, tem dia que não sai. E quando eu terminei, eu fiz o pessoal, nossa, que bom ouvir isso de você, porque a gente pensa que vê você nas provas, no final, tudo dando certo, então você acha que durante a semana também deu tudo certo. Não é assim, né? Então a gente tem que mostrar as coisas boas e as ruins também para a pessoa perceber que para ela também tem esse processo. É difícil para todo mundo, né? Não é porque você vai ali e consegue fazer aquela prova ou você está no pódio que foi fácil. A gente costuma conversar muito sobre isso, que às vezes as pessoas vê só ali as redes sociais e não vê os bastidores, né? Mas todo atleta elite, ele teve ali um percurso a percorrer. Tem dias também que não quer, por exemplo, treinar, mas tem que ir, né, pela disciplina. Tem dias que não são fáceis, a rotina é cansativa, mas é isso, a gente não vê os bastidores, né, verdade. também. Mulher tem muita coisa, né? A gente, além de... A gente tem o lado físico também da gente que é mais fraco. A gente tem muitas pessoas que estão na TPM. Eu já estou na menopausa, eu estou lidando com isso nesse momento. Então, assim, é um turbilhão de coisas, né, que acontece com a gente, com o corpo da gente. Então, a gente também tem que ter paciência e entender esse processo, né? Passar por ele. Exatamente. Como que é a rotina de esposa, mãe, avó, atleta? Como que faz para treinar? Eu até falei pro Cleide agora, eu tenho um compromisso agora com minhas netas. Então, assim, acho que quando a gente faz tudo, são tudo coisas prazerosas de fazer. Eu amo cuidar das minhas netas, ficar com elas. Correr é a minha paixão, que eu acho que é das coisas que mais me dá prazer hoje, né? E família é tudo. Então, assim, eu falo que eu tô fazendo tudo coisas que eu gosto. Então, assim, quando você tá fazendo só coisas que você gosta, é fácil você arrumar tempo. Hoje eu não trabalho fora mais, né? Mas, assim, para quem trabalha já tem menos tempo ainda, né? Hoje eu faço outro tipo de trabalho que dá para eu estar conciliando tudo isso e fazer bem. Então, assim, tem dia que eu tenho mais treinos, o dia que eu tenho que treinar cedo e à tarde você levanta um pouquinho mais cedo, você vai dando um jeitinho que sempre dá. Quando você quer dar, você arruma desculpa para não fazer. A gente faz, é o contrário, né? Exatamente. É isso. Antônia, como que é a rotina? Quantas vezes, tem uma curiosidade, quantas vezes por semana vocês treinam? Eu treino todos os dias. Eu também, quando consigo, treino todos os dias. Minha planilha de treinos não tem descanso. Sem o dia do descanso é o dia da prova. Bom, agora que eu falo que eu tô vivendo um pouquinho pra mim, mas a vida inteira cuidei do lar, dos filhos, dos netos. E eu tenho um neto que vai fazer 16 anos. Então, assim, sempre foi muito difícil para me treinar, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. A mãe dele não quis, viajou, foi embora e eu tive que assumir. Então, assim, às vezes eu saía para treinar e deixava ele com minha mãe. E sempre acontecia algum imprevisto, caía, machucava e eu tinha que retornar. Levava para o médico e voltava e fazia meu treino. Eu não dava desculpa, eu fazia acontecer. E aí, esse ano, o ano passado, eu levantava às 5 horas da manhã, arrumava o café dele, deixava na escola, e depois que eu deixava na escola, ia treinar. E eu tinha 40 minutos para treinar antes de entrar no meu trabalho.
E às 11 horas eu saio no meu horário de almoço, busco, deixo em casa, faço o almoço e volto para o trabalho. E aí, no horário da tarde, eu treino mais um pouquinho. Às vezes vou num funcional, né? Que é com cowboy. E é isso, né? Eu não dou desculpa, eu faço acontecer. Porque se você for dar desculpa, você não faz, né? É isso que você falou. Ela falou uma coisa sobre a questão de mulheres, né? Tem a questão do organismo e tem uma questão também social, né? Que o homem tem também o papel de pai, marido e tudo mais, mas para a mulher acaba sendo um pouco mais de afazeres. E eu acho que é bem o que você falou, é a pessoa ter a disciplina para entender que, tipo assim, o dia foi corrido, mas ela precisa, porque isso é pensar nela, né? Ela precisa pensar nela, pensar onde ela quer chegar, qual que é o objetivo, para que ela possa ter uma determinação de colocar aquilo como prioridade também, né? Porque isso é colocar como prioridade. Então, eu penso que é exatamente assim. Também acho, porque assim, eu acho que toda mulher tem que tirar um tempo para ela, tem que ter o seu momento de se cuidar, porque senão acontece isso, né? Depressão, várias coisas, porque se você também não estiver bem, você não vai cuidar de ninguém. Exatamente. Você precisa dar bem para cuidar do outro, né? E muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. Porque elas pensam que ela tem que tirar um tempo para fazer alguma coisa que é ruim, né? Porque parece que uma atividade física é ruim, parece que sair para correr é ruim. Só que o bem-estar que a pessoa tem a partir do momento que ela faz uma atividade física condiciona ela a fazer todas as obrigações dela de uma forma ainda melhor. Eu acho que para muitos é ruim até conhecer mesmo, né? Sim. Até ir a primeira vez, que depois que você passa aí numa primeira prova de corrida e conhecer pessoas e ver como que é esse mundo, tanto que é bom, né? Vocês estão há pouco tempo, mas vocês já sabem, tanto que é bom. E não é dificuldade acordar 4, 3 horas da manhã para você estar nesse meio. Então, eu acho que é até o difícil é ir. Depois que foi... Os primeiros 3 quilômetros não É. é fácil, né? Depois seu corpo aquece, você esquece. É igual muita gente fala que ninguém a gente que corre nunca se arrepende, né, depois do treino. E é exatamente isso. Se arrepende até os 3 primeiros km, você fica, o que eu tô fazendo aqui? Depois é só alegria. É muito bom. E a sensação boa, né, do depois, Exatamente. né? Saber que você conseguiu, que aquela meta foi cumprida, né? Às vezes não sai como esperado, mas você tá feito, né? A recompensa é o finalizar, né? É o fazer. Exatamente. Antônia, conta pra gente um pouco de como foi seus primeiros 42 quilômetros, sua primeira maratona, como foi a preparação. Não houve preparação. Eu fui convidada a fazer um treino de luxo, segundo meu amigo Nilo Rezende. Então, assim, foi muito rápido. As inscrições surgiram, né? Uma promoção. Ele, vamos fazer um treino de luxo? Eu falei, vamos. Aí eu fiz um treino na estrada de chão, aquela né? De 22 quilômetros. Aí na semana da prova, eu corri normal, né? Segunda, 10, quarta, 10. E na sexta, antes de ir para Brasília, eu fiz 7 quilômetros em cima da grama do Boston Café, que era de frente à minha casa. E fui, sem expectativa nenhuma. Escrevi minha irmã. Não falei para ela que ela ia correr 42. Foi 2015. 2015. E aí, então, nós fomos. Quando eu cheguei lá, eu falei, Lili, é o seguinte, você não vai correr 21 quilômetros, nós vamos correr 42. Ela, você tá louca, Inha? Eu falei, 42. Nós vamos fazer um treino de luxo, segundo o Nilo. Ela quase enlouquece, ela ficou com febre, enfim. Amanhecemos dias, fomos pro local da prova, larguei normalmente, como se estivesse correndo 5 e fui. E nisso eu estava correndo junto com um amigo Vilmar, né? E aí, quando deu dos 10 quilômetros, ele olhou, Antônia, a gente está correndo numa prova de 42 quilômetros, não é 10. Eu falei, Vilmar, eu estou bem, eu vou no meu ritmo. E assim eu fiz, né? Quando deu no quilômetro 18, mais ou menos, eu tinha um batedor do meu lado, eu não tinha noção. De que era aquilo? Não tinha a mínima ideia. E ele o tempo todo, eu falei, meu Deus, esse homem não sai de perto de mim, eu não aguento mais. Aí eu liderei em terceiro lugar até o 21. Depois do 21 ele foi embora. E eu continuei, mas também não tinha noção do que estava realmente acontecendo. E de repente eu chego, tá lá aquela faixa. De chegar. Como a 4ª colocada numa maratona da Caixa. E eu fiquei sem acreditar. E detalhes, eu fui... E foi uma turma de maratonistas aqui de Goiânia.
que diz que é muito bom. Eu cheguei na frente de todos. De Meu todos eles. E eu Deus. fechei os 42 com 3 horas e 39 minutos. E de cara, Sensacional. ganhei R$1.000 e nunca na minha vida imaginei. E tava treinando para a Maratona do Rio. Era um treino para a Maratona do Rio. Nossa, que bom. Então, assim, e na época eu tava... Nessa mesma semana eu estava fazendo 40 anos. Eu falo que foi o meu melhor Nossa, presente. imagino. Nossa, troféu. Foi muito, muito, muito gratificante. E jamais vou esquecer desse dia, que foi esses 42. Foi inesquecível, assim como foi o treino do George. Aquele treino Maravilhoso. é como se eu estivesse em conexão com Deus. Eu chorei tanto horrores depois, porque estar entre amigos, para mim, é a melhor coisa, sabe? Eu falo que é o presente que Deus me deu. Essa conexão não tem dinheiro no mundo que pague. Eu me sinto uma mulher mais abençoada do mundo, mais rica do mundo, por tê-los, sabe? E são amigos verdadeiros, que na hora lá eu posso contar e eu não tenho vergonha de chegar e falar com eles. É bom demais. Essa questão da amizade, né? Do ciclo que a gente vai criando na corrida de rua é muito interessante, porque muita gente pensa que a corrida é um esporte muito individual. É individual até você pisar numa prova de corrida e conhecer, né, um grupo de pessoas que ali é um dando força pro outro. Até a gente vê muito pelo percurso, às vezes a pessoa tá desanimada, tá quebrando ali, passa, vamos, e não quer te deixar pra trás. Então, assim, acaba sendo muito mais coletivo do que individual. Sim, A individualidade, ela praticamente, ela não existe, né? Quando a gente tá ali no percurso da corrida. Não existe, porque eu posso estar lá na frente. Se eu ver alguém passando mal, eu não tô nem aí com o pódio. Eu volto, vou ajudar aquela pessoa. E isso eu vi isso no treino do George, a Sandra. Ela estava lá correndo, mas ela estava lá sinalizando, ó, o buraco, cuidado. E aquilo ali para mim foi muito interessante. Exatamente. Eu falo, gente, isso é incrível. Quando a gente vai para caminhada ecológica, a gente começa muito escuro, né? Então não tem nada. Então é o tempo todo a gente gritando, Um ajudando o buraco, outro, né? tem aqui o buraco, ó, tartaruga, o tempo todo, assim. E os seus primeiros 42? Meus primeiros, tudo eu demorei. Eu fui, assim, eu comecei com a prova de 10 km, a primeira prova, mas tudo eu demorei. E eu acho que esse processo, assim, para mim foi bom, que tem 14 anos, vai fazer 15 anos que eu corro, eu nunca lesionei. E olha que eu faço umas loucuras, né? E eu fiz a minha primeira meia com 3 anos, a primeira maratona com 4 anos. Minha primeira também foi... A gente vai para Porto Alegre, né? Todo mundo vai para Porto Alegre fazer a primeira, porque diz que é um percurso plano, fácil. Realmente ele é fácil e plano. Só que, assim, a gente está tão acostumado com as provas aqui, que sobe e desce, que parece que se torna até difícil. E, assim, eu achei muito, como que fala? Maçante aquele trem, sabe? Plano demais. Mas a primeira prova foi em Porto Alegre também, em 2016, os meus 42 km. E você falou aí que faz umas loucuras de vez em quando. Fala um pouco mais pra gente dessas loucuras. Então, eu fiz essa primeira lá em 2016, aí continuei. Em 2017, um amigo me chamou para participar da caminhada ecológica. E até então é um projeto que eu admirava muito, via pela TV. Desde novinha, quando começava as reportagens, eu corria, admirava muito aquelas pessoas andar 310 quilômetros em 5 dias, eu achava o máximo. Só que eu nunca me imaginei no local daquele, né? E nessa mesma academia que eu treinava, um rapaz lá, que era amigo meu, o Jucimar, ele foi para caminhada igual essa aqui, doida, sem treino, sem nada. Foi lá, passou na seletiva e foi. Quando ele chegou, ele começou. Acho que em 2015, que foi a primeira vez. Vamos! Eu não dou conta, é muito, não sei o quê. Sempre correndo também, achando que era impossível. E aí, em 2017, eu resolvi treinar para a seletiva. E aí eu passei, aí tive que ir. Aí cheguei, e em 2017, cheguei já... Eu sempre faço a maratona em movimento, né? Que é a maratona que a gente tem em Goiânia. Até então era a única que a gente tinha, né? Então, todo ano eu corro ela. Chegava já da caminhada, um mês depois já fazia essa. E sempre assim, sempre gostei de provas longas. Eu não gosto de prova curta.
Eu gosto de surpresa, gosto de ver o que vem pela frente. O que eu vou passar naquele dia, porque nunca é uma coisa igual a outra, né? Por mais que você vai ali todo ano e faça aquela prova, você tem histórias para contar. E eu costumo dizer que prova longa você tem muita história para contar, né? Sim. Não desmerecendo quem corre só 5 quilômetros, mas 5 quilômetros, o que é a conversa? Do pace, Sim. né? Não tem exatamente. muito o que falar. E a prova longa, a gente tem aquele processo de treinos, que é longo, é cansativo, mas é um processo que eu gosto, eu me divirto nesse processo. Muitas das vezes eu falo que o processo é até melhor que o dia da prova, sabe? E aí, daí, então, eu descobri que eu gosto de prova longa e sempre estou participando de provas longas. Se a gente acompanha e vê que você sempre faz trail run também. Eu gosto de ir para a Serra das Areias com o pessoal, terrão. Igual domingo, eu estava inscrita na meia, né? Uhum. Só que aí teve um treino no terrão. Eu não troco o terrão pelo asfalto. Eu dei minha inscrição para uma amiga que não tinha feito e fui pro terrão. Tinha feito 33 com o George, no outro dia eu fiz 30 lá com o pessoal, mas assim, eu acho que o contato com a natureza, igual a Antônia estava falando, acho que você fica mais conectada mesmo com Deus. Sim. Você vê tanta coisa naquele percurso, você pensa, você tem tempo para pensar muita coisa. Então, assim, eu não troco um lado desse pro asfalto. Suedna, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre a experiência do Caminho de Cora. Então, você falou assim para mim, traz um troféu, alguma coisa, um objeto que fala da sua melhor prova, da sua prova que você mais gostou. Eu trouxe alguns aqui do Piauí, que foi a última prova que eu fiz também, que foi uma surpresa, igual a Antônia falou. Fiquei em terceiro geral nessa prova, nem imaginava, porque uma prova super difícil, areia, a gente não é acostumado, lá é só dunas. Então, assim, nunca na minha cabeça que eu voltaria com um troféu desse local. Eu trouxe um da caminhada ecológica, que foi o ano passado, a 30ª caminhada ecológica. Eu participei de 4 edições. Esse troféu aqui é do ano passado, dos 100 quilômetros, eu fiquei em segundo lugar geral. No ano anterior também eu fiquei em segundo geral, no 100. Mas, para mim, o mais importante não são as provas. O desafio que eu fiz com os meus amigos. Não é corrida, não foi competição, foi um sonho que a gente tinha de fazer o Caminho de Cora Coralina correndo, porque lá é um caminho para você fazer peregrinação mesmo, né? Para você conhecer. O pessoal faz em 10, 15 dias esses 300 quilômetros para ver as belezas do percurso, saber da história de Cora Coralina, que é uma poetisa. No caminho tem toda uma poesia, é lindo o caminho. Só que a gente queria desafiar. Aí, eram várias pessoas que iam participar. Eram 4 dias, do dia 4 ao dia 7. Foi no mês de abril, né? Mais junho. Até esqueci. Abril. Mês 4. Abril. E a gente... Eram várias pessoas que iriam. Só que foi acontecendo vários imprevistos com cada um. E no final sobrou eu e o Jean. O Jean e o outro Jean também. Os dois são Jeans. Aí o Jean do apoio... O Jean Fernandes é o que correu. O Jean Fernandes é o atleta que correu comigo. E o Jean estava treinando para ir também, só que ele teve um apendicite e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Até então, nós estávamos treinando, mas nós não tínhamos apoio mais, que a pessoa que ia fazer apoio desistiu. E aí o Jean falou assim, não, já que eu não vou poder correr, eu faço apoio para vocês dois. Então, a gente foi assim, no escuro, a gente não sabia nada. Sabia nada do percurso, e a gente foi com o meu carro, que é um Polo, um carro pequeno, com nossas malas, 2 caixas térmicas, 2 caixas térmicas para nossa hidratação. E a gente começou em Corumbá, no dia 4, no escuro, e fomos, seja o que Deus quiser. Nesse primeiro dia à tarde, a gente tinha que enfrentar a Serra de Caxambu. E aí o carro começou a esfumaçar lá na frente, uma hora lá, e a gente parou, e agora o que faz? E esperando essa fumaça passar, e não passava. Até que os meninos abriram o capô,
era um pau que tava naquele ventiladorzinho, que eu não sei o nome. E aí foi só tirar isso e resolveu. E aí o Jean voltou com o carro, que o carro não passava mais nesse local, pra gente continuar. A história desse desafio foi assim, muito desafiadora, sabe? Eu falo que não foi não só o físico, o mental também. E em nenhum momento a gente desesperou, em nenhum momento ali a gente teve intrigas um com o outro. Então, assim, foi assim, uma coisa surreal que eu vivi esses 4 dias. Foi intenso demais, muito difícil, muito difícil. Eu falo que depois que eu saí do caminho de Cora, eu não tenho medo de mais nada. Mais nada. Eu acho que eu consegui enfrentar qualquer desafio hoje. Mas foi realmente assim, eu acho que vocês acompanharam um pouquinho. Sim. A gente pegou muita chuva. Além do final do dia da gente terminar assim, hiper cansado. Primeiro dia, acho que a gente fez 80 e poucos quilômetros. A gente tinha que ir para a cidade, para o mercado, comprar toda a hidratação para outro dia, porque a gente não tinha espaço no carro para guardar nada. Tudo. Tinha as malas de todo mundo. A gente fazia comida. Parava assim no meio do nada. Que comida? Nissim miojo que a gente comia. A gente tomava... Eu ganhei 40 pão de uma amiga minha que tem uma padaria, a Rose. E a gente levou pão e Nissim miojo. Agora imagina você fazer 4 dias, 4 ultras seguidas, comendo Nissim miojo e comendo pão. Rapadura, água. Então, assim... Foram atletas depois e fizeram em menos tempos que nós, que a gente já ficou sabendo, mas todo com uma estrutura, né? Eu falo assim, a gente abriu um caminho para quem quiser fazer esse desafio e pelo tudo que a gente passou hoje, dá para a pessoa fazer uma estratégia. Hoje eu falo assim, não, Jean, dá para ir lá e fazer em 2 dias. Mas assim, você tendo um apoio, da maneira que a gente foi assim... A gente atolou, aconteceu muita coisa, muita coisa. Teve um dia que eu passei mal, eu tive que ir pro atendimento, tive que tomar soro com medicamento para voltar, mas não desisti. Isso, eu acho que o principal é que vocês mostraram que dava para fazer aquilo ali em 3 dias. Por mais 4 dias 4 que a gente dias. fez, assim, teve muitos momentos ali que eu falo assim, se fosse outra pessoa, desistia. No meu primeiro dia, depois que eu desci a Serra de Pirineus, que a gente estava chegando em Pirinópolis, eu me deu cãibra nas 2 pernas que eu caí. Falei, nossa, não acredito que eu vou ter cãibra esses dias tudo, né? Porque já começou no primeiro dia. E isso era antes do almoço, a gente tinha feito 56 quilômetros, aí a gente ia almoçar para terminar o dia, né? E só que aí passou, a gente entrou no rio, molhou, almoçou lá esse dia e deu tudo certo. Mas a gente teve muitos perrengues, assim. O dia que o carro atolou, eu falei, agora acabou. Agora já é. Eu falei, agora acabou. Então, a gente estava no penúltimo dia, quando ele atolou, ainda faltava 20 quilômetros para terminar o dia. E você deve ter visto o vídeo, a gente tudo sujo. Nós entrava debaixo do carro, assim, ó, tirava. Pra tentar desatolar. A gente enfiava pau, pegou os tapetes do carro, tudo que você pensar, a gente tentou. Aí a Jennifer, mas o esposo dela, tinha ido de Goiânia para... Ela queria fazer alguns trechos com nós. A nossa sorte foi eles ali. Eles voltaram, foi numa fazenda próxima, buscou um trator, tirou o carro, aí eles foram para a fazenda desse moço, que ajudou a gente demais também, e a gente foi lá na represa onde o carro estava atolado, a gente se lavou e foi fazer o restante dos 20 quilômetros, nós chegamos à noite na cidade. Sim. Imagina que dia. É realmente um ultra desafio, né? Não, foi. Eu falei, foi assim, ultra extreme. É isso. Não, assim, a gente ficaria as horas aqui. Eu falo assim, que dava um documentário. E dava mesmo. Dava. Pelo pouco que a gente acompanhou no tipo Instagram. assim, se tivesse sido uma pessoa como vocês, que sabe, tinha dado um documentário topíssimo. Que foi E seria muito bacana, né? Registrar mesmo a história toda. Vamos fazer de novo? Já estamos prontos. A gente tem que preparar, porque se a gente vai fazer, tem que acompanhar eles de perto. Não, né? vai de carro. Por tem enquanto. O carro não passa, aí pega uma bike, desce. Então tem que treinar mesmo, que tem que ir de a pé. Treinar bastante. Antônia, fala um pouco pra gente. Você trouxe também 2 troféus, uma medalha. 2, eu acho que é 2 Eu medalhas. trouxe a medalha desse aqui, né? Que foi a última prova que eu fiz, que pra mim também foi superação. O troféu não tem tanta importância como a Soedna disse. Não tem. Mas pra mim tem por quê? Correr pra mim, voltando na marginal, é muito difícil.
Você descer e retornar. Muito. E subir aquela subida da Jamel Cecílio, pra mim, é superação. E esse dia, se eu falar que eu não queria ficar entre as 5, é mentira, eu queria sim. Aí, de repente, eu saio e eu não consigo correr rápido, igual minha irmã corre muito rápido, o Júnior, né? Eu saio sempre atrás, só que eu vou buscando. Ela busca. Né? E aí, nesse dia, eu encostei na menina que estava em segundo lugar, ela estava do lado do Wendel. E aí, eu fui um bom tempo com ela, falei, olha, eu tenho força para ir. Fui. E, de repente, eu tô voltando em primeiro lugar, não tinha ninguém. E quando eu passei nos 10, que eu cheguei, que eu fui saber o meu tempo, que eu tinha feito lá 42 e 32. Aí eu falei, gente, eu fiz 10 quilômetros nessa subida, que pra mim era... O importante era subir a Jamel Cecílio sem caminhar. E eu fui muito bem. E aí eu sou viciada a correr com foninho. E sempre uso o celular. E eu aprendi a colocar música no relógio. Pois o fone aí também não vejo o tempo, porque isso aqui não tem como eu ver na hora, né? Fui ver bem depois que eu tinha feito os 10, com 41 e 56. Eu não acredito que eu fiz isso. E cheguei em primeiro lugar. Então, assim, ele é importante devido ao tempo, né? 10 quilômetros naquela subida com 41 minutos. Foi um tempo ótimo. Né? Foi ótimo. Esse aqui foi meus primeiros 42, que eu saí como um treino e voltei com ele, né? Em quarto lugar. Eu nunca imaginei. Saí pra treinar e voltei com troféu. Eu dei R$1.000 na época, né? E R$1.000 no pódio, né? Que é uma das... A Grazi Pedroso foi a primeira colocada, acho que com 2 horas e pouco na época, né? Quase 3 horas. E uma Sandrinha, que era uma corredora de elite da época. E ganhar fora. Sim. E uma maratona da Caixa, né? Que pra mim é muito difícil. Esse aqui, o ano passado, eu fiz essa prova, eu tava super treinada, que é o do desafio. Eu me inscrevi nos 42, só que um amigo meu falou assim, vamos fazer o desafio, Antônia? Eu falei, olha, eu aceito. E aí eu deixei a inscrição lá, tentei fazer o desafio, já estava feito os 42, e me arrisquei, eu resolvi ir além. Só que eu não consegui encaixar os treinos. Eu adoeci, eu fiz 2 treinos de 30, 2 de 25. Mas participava de todas as provas de 5 que tinha aqui. E eu ainda brigava. Você tem que correr prova de 10, você está inscrita na maratona, vai correr 5. Eu gosto de correr 5. Acaba rápido. E aí eu fui sem expectativa nenhuma. Cheguei lá, fui fazer meu primeiro treino, que a ideia era correr 5. Eu consegui correr 4, passei mal, falei, pronto, não vai sair nada. Então, eu fui curtir, fui pra praia, tirei fotos, aí a Rose, né? Vai pra casa, vai tomar água, sai desse sol. Eu falei, amiga, eu tô bem, vou já pra casa e vou hidratar. E assim eu fiz. Meu amigo Clay, que eu conversando com ele lá no Goiânia 2, ele falou assim, eu falei pra ele que eu tava com muito medo, que eu sempre desidrato no Rio, né? Tenho muitas câimbras. Ele falou assim, onde você for, leva água e toma bastante água. E assim eu fiz, né? Cuidei 2 dias antes, hidratei bastante, comprei água de coco, Gatorade, soro. E fui para os meus 21. Eu corri os 21 super tranquila, feliz, não olho mais no relógio nenhuma hora, só depois que termina a prova. Fiz os 21 com 1h34 e me superei. Para mim foi excelente. E aí eu cheguei e fui tomar cerveja. Tava bom demais o show, porque a prova, a energia é boa demais. A estrutura, como diz a Suécia, né? Então, assim, o Rio é só quem corre sabe. É igual o treino do Jorge. É uma energia que não tem explicação. E aí, tomei a minha cerveja e fui pra casa. Aí, não saí, continuei a hidratação. E a Antônia falou uma coisa importante que ela, como atleta experiente, e eu já vi isso em corrida, ela fazer, e que muita gente nova talvez acha, eu corri na prova e tal, né? Eu já vi a Antônia andar na prova e ser campeã da prova. Então, assim, isso não tem problema nenhum, né? Se você andar, né? Que muita gente hoje fala assim, mas fulano andou. E daí, né? Já teve um corredor, não vou falar o nome dele, mas ele falou assim pra mim, mas você corre ultramaratona e você anda? Eu falei, anda, até o campeão da prova anda. Ele, mas pra mim, correr tem que só correr. Eu falei assim, vai correr vai uma lá e faz o 100. Faz o 100 correndo. Não é assim. Então, assim,
Tem muitos mitos na corrida, né? Assim, acho que não tem nada a ver uma pessoa andar na corrida, né? Ela anda e ganha a corrida. Já andei em várias provas de Eu já 5. vi várias vezes. Várias Chega e vezes. ela ganha a corrida. Eu não consigo, é mental. O meu corpo dá conta, mas quando eu ponho na cabeça que eu não consigo, eu não vou. Então, a nossa força está aqui. Não é nas nossas pernas, sabe? Verdade. É a mente. Nesse desafio, quem foram mais de 64 quilômetros, por quê? Tinha muita gente e eu tentando desviar, então deu a mais. Eu não caminhei e cheguei inteira. O homem chegou quando eu cheguei nos 42. Ele falou assim, como você consegue correr nesse ritmo e essa postura? Eu não sei. Eu não sei, mas a emoção, né? Correu isso aqui tudo sem andar. E Sem já andar. teve prova de 5 que eu ela andei. teve que andar. Né? Então, assim, Eu já passei pela Suécia. A Suécia passou por mim uma vez na corrida da mulher, eu caminhando, na linha de chegada. Caminhando. Ela, vamos, amiga, eu não consigo. E eu não consigo. Se eu caminhar na prova de 5, e depois ela volta a correr normal, como se nada tivesse acontecido. Não, tudo tranquilo. E eu nunca desisti de nenhuma ela prova. volta. A maratona de Foz, eu estive lá, eu não lembro, acho que foi No ano que a gente estava. 2017. Foi o ano que Você foi acompanhando o seu eu Francisco? sou atleta guia do senhor. Eu tava Francisco, ele é cego. A gente correu 2 maratonas juntas lá, eu e ele. Foi no mesmo ano. Sim, a gente já correu umas 4 maratonas juntas. 2 da Eduarda, uma em Porto Alegre, que tava um frio. 0 grau lá. Eu não consigo correr de roupa. Eu corro sempre de top, não é porque eu não consigo. E nesse dia eu não aguentei. Tive que ficar de blusa e minha mão congelava. Eu cheguei roxinha, tive que chegar enrolar no papel alumínio que eu não conseguia, né? Eu tremia de frio. Foi sofrido, né, Suécia? Muito sofrido. Então, eu corria de Porto Alegre. Então. Corria de Porto Alegre com a Suécia, de Foz. E 2 da Eduarda. Já foram 4 maratonas juntas. A de Foz do Iguaçu, eu estava super treinada. Comecei a caminhar no 9. Mas eu não desisti. Eu caminhei 32 quilômetros. E fechei a prova com 4 horas e 2 minutos. Aí, eu nunca desisti de uma prova, nunca. E fechou super bem, né? E aí eu sempre me desafio. Todo ano eu faço uma, duas maratonas. Aí no ano seguinte eu fui treinar para maratona de Santiago. Eu começava a correr, eu saía naquele jaó, eu morava de frente ao bosque do café, eu andava aquele jaó inteiro e eu chorava de dor porque doía demais as minhas pernas, meu joelho. Aí eu resolvi fazer um exame. Quando eu fui fazer o exame eu estava com derrame articular. Eu falei, olha, não consigo treinar, mas eu vou. Eu já paguei tudo, eu vou na prova e vou me arriscar, né? E aí comecei a fazer os 42 lá, iniciei e fui embora sem me cobrar, sem preocupar com o tempo. E de repente eu fecho a prova com 3 horas e 36 minutos. Eu passei daquele ultramaratonista lá de Anápolis, Roberto Vittar, acho que é Roberto Vittar. Passei da minha irmã, que na época estava super bem treinada, mas ela não dá certo com frio. Ela disse assim, nem se não estivesse doente. Né? E assim, para mim foi sempre uma superação. E eu não desisto nunca. Eu sempre me desafio. Eu também, eu acho. O esporte me ensinou a ser forte. E olha que eu tenho um grande defeito de me achar incapaz. Mas o esporte, a corrida em si, ela transformou toda a minha vida. Eu aprendi a olhar para mim, a me aceitar como eu sou, né? E ajudar automaticamente outras pessoas. Porque isso é o lado bom, né? E eu acho que você adquire na corrida, igual você falou, força, tudo, ele vai para a vida também, sim, né? Sim. Tudo que você parece que vem pela frente, as dificuldades, parece que você encara melhor. Porque tantos obstáculos que a gente passa na corrida, né? Tanta coisa que te torna uma pessoa mais forte em tudo, né? Em todos os sentidos. A Suédina entrou num assunto muito importante, que é essa questão das pessoas, principalmente de fora da corrida, porque quem entra e permanece sabe que grande parte das pessoas caminha em algum momento, em alguma prova, vai acontecer. Só que as pessoas de fora, eu sei porque muita gente chega até a gente, eu tenho vontade de participar de uma primeira prova, mas eu não sei correr. Eu geralmente falo, quem diz que tem que começar correndo? Ninguém começa a primeira prova disparada em 5 km, a menos que já esteja muito bem preparado antes. Então, assim, a gente começa assim mesmo, caminhando, você vai caminhando, vai intercalando, e muita gente ainda tem, né, esse tabu. Então, é importante, assim, vocês que já
são, assim, elite, falar sobre isso. Porque as pessoas percebem que, tipo assim, tá tudo bem, eu não consegui correr, né, os 5 km sem parar, os 10 km sem parar, e é um dia de cada vez, é um processo, né? Eu acho que tem que você se propôs a fazer algo, você faz. Independente se tá tudo certo, se você tá só correndo, igual ela falou, ela nunca abandonou nenhuma prova. Eu também nunca abandonei nenhuma prova. Eu posso estar, tipo, eu fui sem treinamento para minha primeira ultra de 100, que eu não sou muito de treinador, não gosto muito. Eu peguei treinador quando eu fui fazer a UP, a Serra do Rio do Rastro. Eu treinei lá com um treinador, porque eu tinha medo daquela serra, né? Então eu treinei. Aí depois eu já abandonei ele. Eu sou assim. Essa primeira vez aqui que eu fui para de 100, eu treinei da minha cabeça. E fui. Só que depois que você tem um treinador, muda tudo, né? Eu baixei 1 hora do meu tempo do ano anterior. Eu falo assim que depois que eu comecei a treinar com a Wender, eu baixei todos os meus tempos. Em 1 ano, todos os meus tempos em todos os percursos foi meus recordes. Sabe? Nos 5, eu testei todas as quilometragens durante o ano e todos foram meus recordes. Então eu falo assim que o treinamento ele é muito importante, né? Mas nem sempre tudo dá certo. Você vai para uma prova, talvez ela não sai do jeito que você planejou, mas não desiste, termina. Igual ela fez, andou 32 quilômetros e terminou. Não é vergonha isso, não. A gente sabe que existe atletas de elite que abandonam a prova quando ele não vai ganhar, que fala que lesionou alguma coisa, existe isso, a diferença né? deles, para nós, é que eles vivem daquilo. Então, assim, não compensa eles se machucar, continuar, né? Sim, continuar. Por causa para chegar. Não compensa, tem que sair fora, porque eles dependem, saem. Sim. né? E a gente não precisa fazer isso. Eu acho que tudo é um aprendizado. E eu acho que cada vez você se sai mais forte de tudo. Porque você sabe que mesmo você naquele momento que não estava bom, mas você foi lá e fez. Exatamente. Então fica aí a dica para você que tá assistindo, tá vendo? Só comece caminhando e respeite o processo também, porque não adianta sair atropelando tudo, né? E depois, às vezes, ter alguma lesão, alguma coisa assim, e até uma frustração e não querer correr mais, né? Respeitando sempre o seu limite e o seu processo. A gente vê hoje muitos corredores que no mesmo ano que ele começa a correr, já quer fazer uma meia, tá preocupado em aumentar a quilometragem. É bom, mas assim, nem sempre é o que você também vai gostar. Tá tudo certo se você corre só 5. Aí a pessoa fala, eu corro só 5. Só 5 não é só, é muito. 5 quilômetros é muito. Mas eu conheço várias pessoas que não gostam de quilometragem maior. Então, assim, e você não é corredor porque você correu uma maratona. Você é corredor também de prova de 5 km, né? Então, assim, a quilometragem ela não quer dizer nada, ela quer dizer só o seu gosto. Eu gosto de prova longa. Eu tenho um amigo que chama Marcione que gosta de correr só prova de 5, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? Você não é menos corredor por correr uma prova de 5 km. Exatamente. Né? Porque normalmente quem fala que só 5 quilômetros, não para pensar no tempo que a que Antônia faz em 5 quilômetros, que a Suedna faz em 5 quilômetros. Porque pode não ser uma distância muito longa, mas o esforço físico, a intensidade desse esforço ali naquele pequeno período de tempo é muito alto, né? Então acaba que esses 5 quilômetros, dependendo da forma que você queira fazer, é muito intenso, é muita coisa. Exatamente. Ontem mesmo eu fiz uns 5K progressivo. O mesmo percurso que eu fiz na quinta-feira passada. Eu saí de frente ao Bosque Café e desci ali, pegando o aeroporto, o antigo aeroporto, e desci a Caiapó e parei lá no Parque Liberdade. Eu sofri demais para correr esses 5 km na quinta-feira. E ontem, falei, vou tentar de novo, vou ver o que tem de errado nesse percurso. E saí. Fluiu. Eu fiz os 5 km, eu acho que com 21... Eu não lembro exatamente os segundos. Eu só sei que eu comecei realmente progressivo. Acho que eu comecei a 4h37, 4h12, 4h11. E finalizei a 4, o último quilômetro. Foi engraçado, né? O corpo realmente, o corpo agindo de um mesmo lugar, o mesmo percurso e o mesmo horário. É verdade. Então, assim, cada dia é um dia diferente. E então, a gente assim, tem que se respeitar sempre. Isso que eu ia falar, a gente tem que aprender a respeitar até isso, né? Nem todos os dias são bons, nem todos os dias. A gente que é mulher sabe que tem o organismo, às vezes dá uma bugada, então nem todos os dias você tá na potência máxima e tá tudo bem. Tem gente que fala assim pra mim,
vai ter um treino ali, para você é fácil, né, correr 30 quilômetros. Não, gente, não é assim, não é porque eu faço prova longa, né, que a gente treina para ultra, que é fácil. Tem dia que não sai, Não é porque você tá treinando que você vai ali toda hora e corre aquela quilometragem e faz bem, né? Tem dia que o corpo não ajuda, não. A mente tem que estar boa. É isso. Suedna, uma pergunta, e aí você pode fugir um pouco da corrida de rua se você quiser. O que faz o seu coração feliz? O que faz meu coração feliz é fazer o que me faz bem, né? Eu acho que hoje uma das coisas que mais me dá prazer mesmo é estar nesse meio da corrida de rua, de saber que você está influenciando pessoas, mais pessoas estão entrando. Eu tenho um grupo de mulheres no WhatsApp, o Musas, né? Não sei se você já viu, tem um Instagram. Tem muitos Instagram aí de mulheres que são lindos, né? Aqueles Instagram mais lindo, aquelas fotos mais lindas. Lá eu não preocupo em postar se a pessoa tá com a roupa linda, se ela tem um corpo maravilhoso, que tá nos padrão. Se você entrar lá, você vai ver todas as meninas do grupo lá. Eu não escolho pessoas para postar. Porque se você tá num momento de que você quer incluir pessoas e nesse mesmo momento você já exclui ela porque ela não tá fora do padrão, você automaticamente já está excluindo, né? Sim. Então, assim, o que me faz feliz é isso, motivar pessoas, motivar mulheres. A gente está ali sempre uma apoiando a outra, né, ajudando. Tem muitas pessoas ali no grupo que vem no meu PV pedindo ajuda. Não é só ajuda na corrida, mas ajuda... A gente faz, assim, ação social ali dentro do grupo. Então, acho que o que mais me dá prazer é isso, é saber que você está ajudando pessoas, levando pessoas, mudando a vida, né, dessas pessoas. Então, influenciar de uma maneira positiva, né? E igual essa semana mesmo, uma amiga minha falou, nossa, eu acho tão bom porque lá você posta todo mundo. Eu falei, não, é todo mundo. Não é porque a foto tá escura, que ela me mandou, porque tem gente que olha tudo isso, a foto tem que estar boa, tem que ter esse de iPhone, não, eu posto todo mundo. Então, assim, o Instagram ele não tá ali para ser um Instagram bonitinho nem nada, é para nós, para uma ajudar a outra. Um espaço para todas, né? Independente da maneira que você está fisicamente, se o seu telefone é bom, se a foto é boa, se não. Né? Então, acho que hoje uma das coisas que mais me dá prazer é isso, de estar nesse meio e saber que você pode estar contribuindo, né? Para que a pessoa que não está tão bem, que ela possa mudar de vida, né? E eu tô sempre nesse sentido, assim, querendo ajudar as pessoas. Eu acho que o que me dá mais prazer é uma pessoa falar assim, nossa, eu não fazia nada, hoje eu tô correndo, minha vida mudou, depois que eu tô no grupo, minha vida mudou em vários sentidos, isso é muito gratificante. Você saber que tem umas lá que falam assim, olha, eu tô aqui só olhando, mas você não tem noção, tanto que o grupo me ajuda. Eu não pratico atividade nenhuma, mas o grupo me ajuda de várias maneiras. Então, isso é muito importante, né? Legal. Antônia, qual foi a prova mais difícil para você? Tem uma, assim, que você fala, nossa, essa aqui foi a mais difícil? A minha primeira meia maratona, que foi a da Eduarda. Porque estava programado às 7 horas a largada, e foram largar já era 9 horas. Não sei o que houve na época, né? Que isso foi em 2010, tudo no mesmo ano. Sim. E aí faltou água no percurso. Eu caminhei pra caramba. Calor. Muito calor, 11 horas eu ainda tava correndo, né? Uhum. Saía da rua 4 e pegava leste-oeste, da Coca, né? E voltava, retornava. Então foi muito sofrido. Muito sofrido aquela prova. E eu cheguei em segundo lugar, com 1h48. Então, assim, pra mim a prova mais difícil foi aquela. Foi os Se 21? bem que foi os 21. 21 vai até o papelagem de volta. Então foi esse. Que você retorna lá isso, no, né? papelagem. Uhum. E também a prova dela, meus primeiros 42 que eu fui pelo dinheiro. Eu fui pelo dinheiro, né? Sabe? Eu tinha acabado de chegar do Chile, aí eu não treinei, né? Eu fiz a maratona do Chile, tava com um probleminha lá no joelho, só que eu tava precisando de dinheiro.
E aí eu me arrisquei a me inscrever nessa prova, focando lá no Na dinheiro, né? premiação. E aí, nessa época, eu falei assim, Wellington, você vai de apoio de bicicleta? Porque eu sei que eu não consigo aquele percurso. E ele Se foi. falta água, né? Ele foi. E eu desidratei. Eu cheguei na raça, arrasada. Mas cheguei. E ganhei o dinheiro que eu precisava. Mas eu Deu cheguei certo. desconfigurada. Então, para mim, foi muito difícil. Porque você correr com câimbras é terrível. A minha panturrilha parecia que ela ia explodir. Ela contraía. E foi muita dor. Mas cheguei em terceiro lugar. E a segunda colocada me passou na linha de chegada. Ela é de fora, acho que ela é de Teresina. Eu não lembro o nome dela. Para mim foram as provas mais difíceis. Tirando a de Foz, né? Que também não consegui. Caminhei 32 quilômetros. E foram essas. Legal. A gente percebe que agora tá vindo uma nova geração de mulheres na corrida, né? Não sei se vocês... Muita gente nova. E aí, eu vejo muito ali as meninas de 20, 25, ali até 30 que As estão vindo. novinhas. E estão vindo muito Muito forte. Muito forte. forte. Qual o conselho que vocês, já com essa experiência na corrida de rua, poderia passar para essas meninas? Eu acho que elas estão no Tá no caminho. caminho. A estrutura é outra, né? Totalmente A estrutura diferente. delas hoje é outra. Eu falei para a Suécia, todo mundo, a maioria dessas meninas tem uma ajuda, tem um suplemento. Eu e a Suécia. Da água com rapadura. A gente treina ainda. A gente pega a garrafinha de Coca-Cola, enche rapadura, coloca água e vira um melado. A gente põe no bolso É o nosso gel, nosso suplemento. Então, assim, a gente é muito raiz, né? Muito raiz, Não tem assim, nada em relação, disso. assim... Então, A assim, gente estava conversando exatamente sobre isso. Eu não treino nem com relógio. Eu faço tudo por percepção de esforço. Meus tênis, o Craig sabe, eu uso Olímpicos e Fila. Não tem nada de luxo na minha vida, nada de caro. O esporte, ele se torna caro ou barato se você quiser. Dá para fazer tudo, né? Baratinho. eu já tenho problema com questão de tênis. Eu sempre machuco minhas unhas, sempre. Mas E já lá no Rio eu não machuquei nenhuma, não sei o que houve, foi mais um presente, né? No treino do Jorge, a ideia era correr os 50, só que do início as minhas unhas já começaram a doer, né? E eu fui lá mexendo os dedinhos até chegar no parque. E quando eu cheguei no parque, eu fiz mais uma volta, fechei os 30. Aí parei para trocar o tênis, só que não tive coragem de encarar mais os 20. Eu falei, deixa. Aí quando eu fui olhar, minha unha tá tudo... Perdi as unhas. Falei, mas voltando à pergunta, eu acho que elas estão no caminho certo. E focar, ter disciplina, constância, que cada dia vai ser só mais forte, porque essa meninada que tá aí é muito forte, muito boa. A Iriane, né? Então, as meninas muito boas aí. Muito boa. E, assim, cuidar para não lesionar. A gente tá vendo muitas pessoas lesionadas, né? Muitas pessoas tão fortes, pegando pódio, aí de repente, fulano sumiu, tá lesionado. Fulano sumiu, tá lesionado. Eu acho importante, sim. Elas têm que continuar no foco delas, mas sem deixar o ego crescer. Para mim, é a parte mais importante. Humildade. Você nunca esquecer de onde você saiu. Porque tem gente que se acha, né, lá em cima, mas não, todo mundo saiu de baixo. Eu gosto muito de fazer essa parte e ajudar quem tá lá atrás. Né? É importante. Isso para mim é muito importante. Principalmente a parte de ajudar, né? Sim, porque com todo certeza, mundo sim. saiu lá de baixo. Então, acho que o mais importante de tudo é isso, ajudar, motivar outras pessoas. Exatamente. É exatamente isso. Eu percebo também que talvez Você falou do ego. Acho que muitas vezes o pessoal começa a correr, começa a pegar pódio, e como hoje em dia tem prova todo final de semana, se quiser, corre no sábado e no domingo. É verdade. Muitas vezes eu acho que as pessoas pensam, não, eu tenho que pegar pódio toda Em semana, todos os eu dias. não posso correr uma prova leve. E aí acaba Se machucando por conta desse volume, né? Eu acho também que eu nunca machuquei, eu nunca lesionei por essa questão também. Eu corro confortável. Você nunca vai me ver numa prova dando tudo de mim. Eu não dou. Eu gosto de correr confortável. Eu não gosto de sair da minha zona de conforto. Eu saio no treino. Mas na prova eu gosto eu vou pra prova pra mim curtir minha prova. O momento, né? Eu não
gosto daquela loucura. Ai, tem fulano tá atrás, Tá quem tá na minha frente, eu nem olho quem tá na prova, não olho percurso, não olho nada. Também não Eu vou olho. ali pra me divertir, sabe? Pra mim, aquele momento assim, gente, que coisa mais gostosa que tem é sempre uma prova, né? Fala sério, é bom demais aquele dia da prova, né? Aquele momento ali, seu, energia. todo seu, você fazer o que você treinou, né? Então, assim, se você já vai ficar... Eu sei que tem pessoas que preocupam com isso e tá tudo certo também. É a questão de gostar, né? Eu gosto de ir pra prova tranquila, correr tranquila, não sair da minha zona de conforto. Uma coisa que eu achei interessante, vocês não olham o percurso? Eu não não. olho, nunca olhei, eu só Não vou. olho, Eu nem gosto de sei. surpresas. Gosto de saber se vai ter subido lá na hora da Essa aqui, subida. ó, menino, essa prova aqui é só subida, chama Mundo Novo, e você vai pro Morro do Chapéu. E eu nem prestei atenção no nome da outra cidade, né? Morro do Chapéu, ou seja, a altimetria deu quase 2.000 para chegar lá. Tem uma serra que dá 6 quilômetros, uma serra que você vai passando assim. Não, é surreal, é linda a prova, muito difícil também. E eu não sabia o que vinha pela frente, não, eu só fui. Corri 50 quilômetros com cãibra, dos 50 até os 100 com cãibra. O Elielson estava comigo, ele falava assim, Sou do céu, você quer parar? Eu falei, jamais, eu só paro aqui se minha perna não passar lá na frente da outra, eu não paro em prova nenhuma. E ele, nos 70, ele queria parar. Eu falei, por que você quer parar? E ele falou assim, que eu tô cansado. Eu falei, só isso? Eu falei, tá todo mundo cansado aqui. Você não vai parar, não. Se você quiser parar, você vai para trás ou então para frente. Do meu lado, você não para, não. E ele foi. E ele tava indo para muitas provas e parando, né? E a gente foi junto, foi junto. Aí, quando eu tava pertinho, eu falei, agora você vai e chega na minha frente. E ele foi. Aí, no final, ele me agradeceu. Falou, nossa, eu tava parando em tantas provas, foi bom demais estar com você. E eu falo, você não tem noção, tanto que sua companhia foi importante para mim também, porque foi a minha primeira ultra e ele já é acostumado a fazer ultra. Então, me ajudou muito também. Eu sozinha aqui, que eu tanto de cãibra, não sei que ia ser de mim. Não, é sempre importante ter alguém mesmo ali junto. E assim, ajuda demais. ultras você sempre tá sozinho, não é igual uma prova que você vai aqui em Goiânia que tá aquele tanto de gente correndo junto. É uma energia muito boa. Então ali, eu tô naquela rodovia sozinha o tempo todo. Você larga, porque ultra é poucas pessoas que vão. Aí você larga aquele tantinho de gente, de repente já cada um acha seu ritmo, aí você não vê mais ninguém. Então você fica o tempo todo sozinha. O tempo todinho. Então, é muita coisa que passa pela sua cabeça. Você tem que ter uma cabeça forte mesmo pra você continuar e não desistir. Antônio, o que você diria para alguém que está assistindo, que estava na mesma situação que você lá atrás, talvez passando por um momento difícil, e sabe que hoje existe a corrida de rua que pode, de alguma forma, ser uma ferramenta de transformação, mas que ainda não deu aquele primeiro passo, ainda não teve coragem de sair de casa e correr? Só começa e olha para frente, jamais olhar para trás. Porque se você olha para trás, você não consegue atravessar a ponte. Eu falo por mim, eu não olho para trás, nem numa corrida. Eu nunca vou olhar para trás para saber se alguém vai passar de mim. Eu olho só para a linha de chegada. E assim tem sido a minha vida, olhar para frente. É muito, muito difícil, mas você tem que focar e almejar onde você quer chegar. Porque olhar para trás não vai. Eu falo, eu sou prova real disso. Ficar onde eu fiquei e estar onde eu cheguei hoje não é qualquer coisa. Eu fiquei 3 meses em coma. 3 meses. E eu sou viva por causa da corrida. Minha mãe briga. Eu falo assim, a maioria das pessoas, nessa corrida, o cara falou assim, a mãe dessas meninas deve ter muito orgulho. Não, na minha mãe vai brigar, porque elas não gostam que a gente corre. Só eu levei a minha irmã para a corrida e nós duas sempre ajudando uma a outra. E não é fácil, eu nunca tive apoio da família em si, sabe? Eu fui porque eu realmente precisava viver. Aí desde o ano passado, como eu falei antes, caminhava em várias provas, mas nunca desisti. Eu falei, agora eu quero viver. Eu vou focar na corrida porque eu sei que é o meu melhor remédio, é a minha melhor terapia. E eu faço terapia, já tenho 20 anos. Eu não consigo dormir direito. Às vezes eu amanheço o dia e vou direto para a corrida. Desço lá para o Goiânia 2, quando eu quero correr um local plano. Começo sozinha, 4h30 da manhã, para 6h30, 7 horas já estar em casa e ir para o meu trabalho. Mas não desisto e olho sempre para frente.
E a gente tem que se amar muito, se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Porque a vida ela é única. É o maior bem que nós temos. Vida e saúde. E a corrida nos proporciona tudo isso. Muito além. Sem contar as amizades, né? Que é a parte melhor de tudo. Exatamente. É isso. Esse meio é muito bom, né? Da gente estar, né? Sim, O exatamente. pessoal da corrida, eu falo assim, gente ruim, não acorda 4 horas. Pra poder não vai, Só não vai gente não. boa. Exatamente. Só gente boa. Exatamente. Eu vejo assim, naquele treino do Jorge, ele ficou marcado em mim. Eu planejei tudo, hidratar um dia antes, que eu não sabe que você trabalha o dia todo, né? Nesse dia eu tive um dia super puxado. Cheguei em casa, era 9 horas, né? Eu falei, nossa, não deu tempo nem de almoçar hoje, sequer nem almoçar eu tive tempo, né? Então, 2 horas da manhã, você já estava levantada, organizar para sair. E aí você sai, chega lá, encontra vocês. E aí começou todo mundo correr, aquela energia. Eu lá atrás, né? As festas, minha irmã na frente, minha irmã conversando demais, né? Juntou ela lá com o Cleiton. Então, assim, foram agitando. E eu lá, mentalizando o Silvio, como ele foi liderando, né? Gente, o Jorge aí na frente, ele, né? É o aniversariante. Aquilo lá eu não sei explicar, sabe? A sensação. É como se eu estivesse na casa do Criador, junto. Eu me senti muito, muito feliz. E eu jamais vou esquecer aquele dia. E eu peço sempre a Deus para Ele me fazer cada dia melhor e poder entender, sabe? Que as pessoas possam ver, através daquele esporte, a se unirem, a se amarem mais, porque a corrida ela é amor. Sim. É amor puro para mim. É o verdadeiro significado do amor. Quando você une as duas coisas junto, você só tem a crescer. E aquele dia... Eu tava falando com a Antônia ali fora sobre isso. Como a gente ama esse esporte, tanto que para nós, um treino igual aquele do George tem mais importância para nós do que uma corrida com a mega estrutura. Exatamente. A gente vê hoje, assim, é bom estar numa corrida com a mega estrutura? É muito bom. Mas, assim, você vai em corrida aí que você nem vê seus amigos. Você tava lá, te vi na foto, você não vê as pessoas. Sim. E um tipo de treino desse, a gente tá junto, a gente tá fazendo o que a gente ama e tá junto das pessoas que a gente gosta de estar perto delas. Então, acho que isso não tem preço. Eu não troco um treino igual a gente teve no sábado por um treino de mega estrutura, jamais. É igual eu te falei, eu não troco uma corrida. A corrida de domingo foi perfeita, né? Perfeita pelo que eu vi. Eu prefiro ir pro terrão, tá com a galera que eu gosto de estar, a gente vai estar fazendo a mesma coisa e num lugar, né, no meio da natureza, é o que eu gosto, sabe? Então, assim, eu acho que quando você ama o esporte mesmo, você vê as coisas, assim, de outra maneira também. Legal. No fim, eu acho que o mais importante de tudo é exatamente o que vocês falaram, é a conexão. Porque não adianta você ir ali fazer uma prova. Eu até brinco já que eu não entendo quem só termina, passa ali de chegada pela medalha. Gente, a conexão é a parte assim, mais interessante da corrida de rua. Pós-prova é a coisa mais maravilhosa. Então, por isso que eu acho que o treinão do Jorge foi a mesma experiência até pra gente que tava como staff. A energia do treinão era uma coisa surreal. Ver todo mundo ali correndo juntos, né? Sem deixar ninguém pra trás. E assim, chegar junto, chegar naquela energia, aquela recepção. Então, esses momentos que fazem a corrida ter muito mais sentido, né? É isso que faz a corrida ter mais sentido. Isso coisa que é interessante. Que a gente não vai esquecer nunca. Tem muitas corridas, né, ao longo desses anos que eu acho que talvez eu não lembro, né? Pega a medalha assim, nossa, que corrida foi essa? Tipo assim, você tenta lembrar da corrida, esse treino eu não vou esquecer jamais. Foi inesquecível. Jamais. Eu não vou esquecer nunca. Quando eu fiz 46 anos, eu fiz os 46, só naquele percurso lá. Cansei a mente, mas foi gratificante demais. O Jorge foi com a Débora. Eu só postei uma fotinha, 7 de março, a data, a hora. Comecei a correr quando eu pensei, não, tá todo mundo lá pra mim. Foi inesquecível. Correr 46 quilômetros. Meu Deus, foi muito bom. Eu comecei essa confusão na pandemia, viu? Corri meus 51 anos na pandemia, lá na G0, eu vim só meu marido me escoltando.
E eu fui e voltei um pouco. E eu falei assim, eu arrumei essas confusões. Aí todo ano eu queria correr. Eu falei, não, agora chega, eu tô ficando muito velha. Mas é isso que a gente tava falando. Esse tipo de treino, esse tipo de evento é a essência mesmo da corrida, né? Você ali, criar conexão, tá todo mundo correndo pelo mesmo objetivo, não tem ninguém querendo ganhar ou preocupado se vai perder. É todo leve, mundo pelo né? mesmo É objetivo. leve. Então, muito interessante. Meninas, o papo tá muito bom. Acabou. A gente é inimiga do fim. É inimiga do Você sabe que até eu o só, fechamento da eu corrida. só vou embora da corrida quando tá desmontando as Desmontando A gente estruturas. Então a gente quer agradecer vocês. Daria pra gente ficar aqui 3 horas conversando Só fazendo tranquilamente. diário. E é isso, gratidão por vocês aceitarem o nosso convite. A gente se sente lisonjeada, né? O primeiro dia tá aqui com vocês. E vocês já fazem um trabalho super bonito na corrida, né? Chegou aí devagarzinho. E são lindas reportagens, as coisas que vocês fazem. E espero que esse novo projeto seja um sucesso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Para mim foi uma honra estar aqui. A gente que agradece, viu? Muito bom receber vocês aqui nos nossos primeiros episódios. E é isso aí. É isso. Para Gratidão. você que está acompanhando, eu tenho certeza que você se preocupa com a sua saúde, está buscando ter uma vida cada vez melhor, cada vez mais saudável, ter mais performance. E um dos nossos apoiadores é a Fit Protein Los Andes. Se você quer dar um up no seu dia, tem muitos produtos aí interessantíssimos para você inserir no seu dia a dia. Então, o link está na descrição para você saber mais informações. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima.